Pois é, que coisa maravilhosa é esse convite para estar conosco. Projeto Semear 2020 para Israel. Esse convite é muito especial porque ele é simplesmente maravilhoso e se torna um marco na vida daqueles que pisam naquelas terras. Por isso eu estou insistindo para que você, meu querido, torne o seu sonho em realidade, porque Deus é poder para fazer isso. Então esteja conosco. Projeto 2020, no mês de julho, nós estaremos indo a Israel. Vai ser uma bênção enorme e eu quero que você esteja comigo no mês de julho, na primeira quinzena do mês de julho. Como é que eu faço, pastor, para me programar? Tudo bem, isso é fácil. É junto à Tropical Turismo, que está ali na Rua 1, número 170. Rua 1, número 170, no setor central. Lá está o Marcelo, o Bispo Adilson, todos os irmãos ali te esperando, para te auxiliar e ver a melhor maneira de você se programar. A Tropical Turismo. Tem um telefone também para que você possa entrar em contato. É o 3224-9998. 3224-9998. Estou esperando por você, hein? Tá bom? Estaremos juntos lá. Se até lá Jesus não voltar, é óbvio. Amados e queridos irmãos e ouvintes, baseados aqui em Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2, onde está escrito: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, com este presente século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aqui no versículo 1, Paulo está rogando aos irmãos e fazendo isso pela compaixão de Deus, que eles apresentassem o seu corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Ele diz: este é o vosso culto racional, é o vosso culto inteligente, consciente. Mas o corpo tem que ser apresentado como sacrifício vivo. E a pergunta que fica é esta: o que é este sacrifício vivo, pastor? Que Paulo, escrevendo aos Romanos, ele roga pela compaixão de Deus que assim fosse feito, apresentando o corpo em sacrifício vivo, e não somente vivo, mas santo e agradável a Deus. Amados, baseado neste texto e mormente nesta pergunta que eu acabei de fazer, porque muitas pessoas não sabem o que é apresentar o corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, sendo o seu culto racional, o seu culto inteligente. Porque isso aqui, Paulo está rogando, porque é uma necessidade. Se alguém quer provar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, terá que fazê-lo. Mas o que é apresentar o corpo em sacrifício vivo? Amados e queridos irmãos, a primeira coisa que nós temos que compreender é que para apresentar a Deus um sacrifício vivo, é necessário primeiro deixar todo o embaraço com a convicção de que está buscando a melhor parte. Então, sacrifício vivo é deixar, preste bem atenção no que estou dizendo, sacrifício vivo é deixar todo embaraço
isto é, com a convicção plena e absoluta de que você está buscando a melhor parte. E eu tenho base bíblica para isso. E esta base bíblica está aqui em Hebreus, capítulo de número 12. 12, versículos 1 e 2. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço. Olha o que o escritor aos Hebreus está dizendo. Ele está dizendo, depois de mostrar uma galeria aqui da fé, de homens que venceram pela fé, homens que romperam com todos os conceitos, preconceitos, embaraços dessa existência. Ele diz, estamos rodeados aí de uma grande nuvem de testemunhos. E com tantos testemunhos, devemos então seguir os seus passos. Deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Portanto, nós também, baseado em todos esses testemunhos aqui do capítulo 11 de Hebreus, deixemos todo embaraço. Mas quais são estes embaraços? Aqueles embaraços que nos atrapalham prestar o nosso culto racional a Deus. E todos nós conhecemos muito bem quais são estes embaraços. O trabalho exacerbado pode ser um embaraço. Você tem que fazer serão até altas horas da noite. Isso te impede de oferecer a Deus o seu culto racional. É um embaraço. Você propõe estar na casa de Deus para prestar o seu culto a Deus. Esse sacrifício vivo, santo e agradável. Olha que a Bíblia diz sacrifício vivo. Significa não é tão fácil de fazer, mas tem que ser feito. E de repente você propõe, mas chega logo um vizinho, chega um parente na sua casa e de repente o embaraço está formado. Outro embaraço que muitas vezes serve como justificativa é o cansaço. Trabalhei o dia todo, estou cansado. Mas a Bíblia diz que você tem que apresentar o seu corpo como sacrifício vivo. É uma entrega agradável a Deus. Não é quando tudo está bem, não é quando você já dormiu bastante, está descansado e agora não tem mais nada para fazer, então você vai à presença de Deus cultuá-lo. Não é disto que Paulo está falando. Ele está falando de vencer estas barreiras, dar prioridade a Deus, porque é a Ele que se deve dar toda a primazia. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Pois é, estas palavras têm que mover o nosso coração, é sacrifício vivo. Eu tenho que prestar o meu culto a Deus, mas tudo parece que acontece para que você não faça isso. E ainda mais, tem uns comichões que vêm soprar nos ouvidos, justificativas até plausíveis, racionalmente falando, são justificativas, plausíveis, mas que na verdade não convence ao nosso Deus. Buscai em primeiro
Dentre todas as coisas, buscai em primeiro lugar, diz o Senhor, o meu reino e a minha justiça. E estas demais coisas que todos buscam desesperadamente, que são coisas perecíveis, passageiras, temporais, estas coisas que se desgastam com o tempo e desaparecem. Ele disse, vocês buscam desesperadamente estas coisas, e isso se torna um embaraço em vossas vidas. Porque como aquela semente que cai entre espinhos, ela começa a germinar e crescer, mas não frutifica por causa dos cuidados com este mundo, por causa da fascinação do ter, não frutifica. São os embaraços da vida. O Senhor disse, olha, em primeiro lugar o meu reino, a minha justiça, estas demais coisas eu acrescento. Isto é oferecer sacrifício vivo. Queridos, é deixar todo o embaraço. Não se deixar levar por estas condições que muitas vezes são impostas sobre as nossas vidas para nos impedir de prestarmos o nosso culto racional ao nosso Deus. Portanto, sacrifício vivo, primeiramente é isto. Mas também não é só isso, querido. Sacrifício vivo é abnegação total. Sacrifício vivo é renúncia total e consciente do próprio eu e a certeza de que você sabe a quem pertence. Isto é sacrifício vivo. Vou repetir, é abnegação. Sacrifício vivo é renúncia total, mas é uma renúncia consciente dessa renúncia do próprio eu, daquilo que muitas vezes quer governar a minha vida e não me deixa colocar na dependência de Deus. É abnegação total e consciente, querido, do próprio eu, com a certeza, com a convicção de que você sabe realmente a quem pertence. Ah, tem texto bíblico, pastor? Tem. Aqui em Atos dos Apóstolos, olha o que diz a palavra do nosso Deus no capítulo 20, a partir do versículo de número 17. De Mileto mandou a Éfeso chamar os anciãos da igreja. E logo que chegaram junto dele, disse-lhes, vós bem sabeis, desde o primeiro dia que entrei na Ásia, diz o apóstolo Paulo, como em todo esse tempo me portei no meio de vós, servindo ao Senhor com toda a humildade e com muitas lágrimas e tentações que pela cilada dos judeus me sobrevieram. Como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente pelas casas. Nada, ele diz, como nada que útil seja, nada me impediu de vos ensinar publicamente e também pelas casas. E diz mais, testificando tanto aos judeus como aos gregos a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui, no versículo de número 24, depois dele dizer no verso 22 e 23 o seguinte, agora eis que ligado eu pelo Espírito vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Mas olha o que ele diz no versículo de número 24. Isto aqui, meu querido, é abnegação, é renúncia total do próprio eu. Isto aqui é consciência de quem na verdade pertence. Isso aqui é sacrifício vivo. Olha o que ele diz, mas em nada tenho a minha vida por preciosa. Que coisa maravilhosa. Em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira
e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho, da graça de Deus. Eu não tenho a minha vida em nada por preciosa. Paulo só tinha uma convicção na sua vida: cumprir com alegria a carreira e o ministério que recebeu do Senhor Jesus, que era dar testemunho do Evangelho e da graça de Deus. Isto aqui é sacrifício vivo. Isto aqui é consciência plena. Isto aqui é abnegação do próprio eu. E a certeza de que, na verdade, pertencia e estava na dependência total de Deus, como Josué, lá no capítulo 24, versos 14 e 15, onde Josué diz ali, com todas as letras, aqui no capítulo 24, no versículos 14 e 15, ele diz: agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade, e deitai fora os deuses, aos quais serviram vossos pais da além do rio, no Egito, e servi ao Senhor. Olha o que ele diz no verso 15: porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, então tudo bem, escolhei hoje a quem sirvais. Se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E Paulo aqui dizendo: em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira, o meu ministério, que recebi do Senhor para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Isto aqui é sacrifício vivo. Isto é renúncia. Então veja, sacrifício vivo é deixar todo o embaraço, com a convicção de que a melhor parte é o nosso Deus. Sacrifício vivo é a abnegação total e consciente do próprio eu, é a sua própria renúncia para a glória de Deus. Eis-me aqui, Senhor. Com todo o seu cansaço, com todo o seu desgaste físico, psicológico, emocional, você se apresenta e se entrega na presença do Senhor, deixando todo o embaraço, renunciando o seu próprio eu, tendo consciência de que, na verdade, pertence tão somente a Deus e só a Ele você propõe servir. Sacrifício vivo, querido, é o desejo ardente, sequioso de estar vencendo tudo e movido pela fome e a sede da alma por Deus. Sacrifício vivo é o desejo ardente, sequioso de estar. Para isso, tem que vencer tudo. E só há uma maneira, movido aí pela fome, pela sede da alma por Deus. Onde eu posso encontrar isso, pastor? É muito simples. Basta você ir no livro de Salmos e você vai encontrar quantas vezes o salmista está dizendo isso. Mas vou te apresentar apenas aqui o Salmo 42. Como o servo brama pelas correntes das águas, como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus. Olha o verso 5. Porque estás abatida, ó minha alma, e porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. Isto aqui é sacrifício vivo, queridos.
é o desejo ardente de estar na presença do Deus Todo-Poderoso, vencendo barreiras, vencendo tudo, tão somente movido pela fome e pela sede da alma por Deus. Isto é sacrifício vivo. O que tem acontecido nos nossos dias é que as pessoas não têm mais esse desejo ardente e sequioso. Uma das orações que tenho feito a Deus é para nos dar fome e sede pela presença dEle, pela Sua palavra. Que Deus possa nos dar condições, capacidade para renunciar o nosso próprio eu. Para que Deus nos dê convicção plena do que seja um sacrifício vivo, santo e agradável a Ele. Que Deus não nos deixe de maneira nenhuma inverter prioridades, porque a Ele pertence a primazia em todas as coisas. Quanto nós temos perdido por não apresentarmos o nosso corpo em sacrifício vivo ao nosso Deus querido, porque não deixamos os embaraços, continuamos mergulhados nele o dia todo, e o mundo inteiro conspira contra os servos de Deus para impedi-los de ir à congregação, oferecer o seu corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Quantos não querem renunciar o seu próprio eu, não querem se abnegar de si mesmos, mas se deixam levar pela zona de conforto e perdem a consciência de quem realmente pertence. Temos que voltar a ter um coração sequioso e ardente por Deus, como diz o Salmo 63, Salmo de Davi, quando estava ali no deserto de Judá. Ó Deus, Tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei, a minha alma tem sede de ti, a minha carne te deseja muito em uma terra seca e cansada, onde não há água, para ver a tua fortaleza e a tua glória, como te vi no santuário. De madrugada te buscarei, porque a minha alma tem sede de ti, e a minha carne te deseja muito, em uma terra seca e cansada, onde não há água. Só assim podemos prestar um sacrifício vivo ao nosso Deus. Desperte, querido. Desperte, minha querida. Deixe os embaraços. Renuncie ao seu próprio eu. Busque a fome e a sede de Deus. E vá à presença dEle. Porque só assim você vai provar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isto é sacrifício vivo. Que Deus te abençoe. Que Deus te sustente. Que Deus te revigore. E até o nosso próximo encontro. Se até lá Jesus não voltar. Fiquem com Deus.